convido você para lermos Salmo 57, versículo 1. Livro dos Salmos, o Salmo 57, versículo 1. Nossa série é o Simplesmente 1. E hoje, no Simplesmente 1, Salmo 57, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Essa é a palavra do Senhor para nós, nesse nosso encontro de hoje, Salmo 57, verso 1. E o tema da nossa reflexão de hoje é na hora da calamidade. Olha, você percebeu que este versículo 1 do Salmo 57 termina com essa palavra, né? Calamidade, no plural, calamidades. Então, a nossa reflexão hoje, baseada nesse versículo, tem como título, como tema, na hora da calamidade. Acho interessante essa versão revista e atualizada que traduziu essa palavra por calamidade, né? Algumas versões traduzem por perigo, outras versões traduzem por desgraça e outras versões ainda traduzem por tempestades, né? Por isso que eu fiz questão de cantar essa canção, Se o Trovão e o Mar se Erguendo Vem, certo? Para falar de tempestade, né? Mas é interessante essa palavra calamidades, que foi traduzida na versão atualizada, né? Em algumas outras versões aparece com outras palavras, né? Perigo, desgraça ou tempestades, por exemplo, né? Então eu acho legal, porque essa versão, eu acho interessante esse termo calamidades, porque a impressão que eu tenho, ainda que possa não ser, né, que existe a dificuldade, existe a adversidade e existe a calamidade, né? Pode ser que seja tudo a mesma coisa, apenas sinônimo, apenas uma questão de semântica, né? Mas para mim, né, psicologicamente, vamos dizer assim, parece que existe uma diferença. Uma coisa é você passar por uma dificuldade. Outra coisa um pouquinho talvez mais intensa é você passar por aquilo que a gente chama de adversidade, né? Mas uma coisa bem mais delicada, né, num outro grau, num outro nível, é quando a gente fala que a gente está enfrentando uma calamidade. Isso que está acontecendo agora aí no norte, né, do país, né, é uma calamidade, né? As enchentes, né, derrubando casas, deixando pessoas desabrigadas, né, matando pessoas também. Então é muito mais do que uma mera dificuldade, também é muito mais do que apenas uma adversidade, ainda que a adversidade seja uma coisa ruim, mas é uma calamidade. Então eu acho interessante o uso dessa palavra, né, calamidade. E é interessante que Davi, ele está passando por um tempo de calamidade, ele está passando literalmente por um tempo de calamidade. E esse Salmo 57, como a Lenira está falando, é o salmo predileto dela, é o salmo da irmã Lenira, né? Esse salmo tem como fundo, como pano de fundo, como contexto histórico, quando Davi fugia de Saul, né? E ele, nessa fuga, nessa tentativa de fugir de Saul em várias situações, porque Saul perseguiu implacavelmente, né, e com persistência. Numa dessas ocasiões, conforme diz 1 Samuel capítulo 24, ele se abrigou numa caverna. Ele estava escondido dentro de uma caverna. E quando Saul volta de uma batalha, de uma perseguição contra os filisteus, né, de um embate com os filisteus, ele fica sabendo que Davi está na região de En-Gedi. Então ele arregimenta, né, 3.000 homens, 3.000 soldados do seu exército, um tipo de tropa de elite, né? Os boinas verdes, né? Aqueles soldados mesmo de ponta que ele tinha, 3.000, e com aquele esquadrão, com aquela equipe de soldados, ele vai à caça, ao encalço de Davi, né? Enquanto ele está indo no caminho, ele entra numa caverna para aliviar o seu ventre. Olha que situação. E Davi está escondido naquela caverna e ele não sabe disso. E o texto de 1 Samuel diz que Davi, os homens de Davi percebem a presença de Saul e falam: agora Deus entregou o seu inimigo na sua mão. E ele vai furtivamente, corta um pedaço da capa, do manto, da orla do manto de Saul, mas teme e não mata. O coração dele bate forte e ele não tira a vida de Saul,
porque ele entende que Saul é ungido do Senhor, então ele não faz isso. E os seus soldados ficam perplexos, né, muito possivelmente, imaginando que seria o momento, né, que Deus entregava o inimigo nas mãos dele. Ele não faz isso, né? E aí ele contém até os seus soldados para que não façam nada contra Saul, né? Então é nessa ocasião que esse contexto histórico é que está baseado esse salmo todo e esse versículo que nós estamos lendo aqui hoje. Então a calamidade de Davi não era uma metáfora, não era uma figura de linguagem, não era uma abstração, não era uma questão poética. Não, aqui no Salmo ele descreve em figura poética, usando metáforas, né, usando linguagem figurada, mas foi baseado em uma situação real, uma situação concreta, uma situação que era de fato calamitosa. O rei Saul o perseguia a fim de matá-lo, a fim de exterminá-lo. O rei Saul, a quem ele protegeu, né, por quem ele lutou, né, e a quem ele até abençoou tocando o seu instrumento para que ele fosse aliviado daquela opressão maligna, do espírito maligno. Então, ele estava vivendo uma situação calamitosa de fato, né, conforme o contexto de 1 Samuel 24. E é muito impressionante o que a gente aprende com Davi, neste versículo primeiro, o que a gente tira de lição quando a gente vai enfrentar a hora da calamidade. A semelhança de Davi, a gente também vai enfrentar ao longo da nossa existência, da nossa vida, os momentos que nós vamos poder descrever que são muito mais do que dificuldades, né? São muito mais do que adversidades, são verdadeiras calamidades, né? E nós não estamos ilesos, né? Nós não estamos ilesos de passar pelas calamidades da vida, né? Algumas pessoas estão vivendo ou vivenciaram verdadeiras calamidades na sua vida conjugal, no seu casamento. Outras pessoas viveram verdadeiras calamidades na sua vida, né, na sua saúde, né? Viveram situações dramáticas. Outras pessoas viveram verdadeiras calamidades na família mesmo, literalmente, né? E em outras áreas da vida. Então, às vezes a gente enfrenta dificuldades, sim, que é um grau um pouco mais abaixo, que eu estou conceituando assim. Às vezes a gente enfrenta adversidade, parece um pouco mais forte, mas às vezes o nível sobe a tal ponto que chega ao ponto que nós chega a uma situação que só podemos descrever como calamidade. E é o que aconteceu com Davi diante da perseguição implacável, persistente e maldosa que ele sofreu da parte de Saul. O que é que a gente aprende com Davi na hora da calamidade? Olha só, a gente aprende pelo menos 3 lições importantes. A primeira lição é, na hora da calamidade, né, jamais tente fazer justiça com as próprias mãos, mas sempre clame pela misericórdia de Deus. Tá? Na hora da calamidade, jamais procure fazer justiça com as tuas próprias mãos, mas clame sempre pela misericórdia de Deus. É isso que ele faz. O texto diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ora, parece uma coisa, um contrassenso. Porque Davi vai pedir a Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, se ele tinha Saul nas mãos, se ele podia matar Saul, se Saul não só estava nas suas mãos, mas estava completamente vulnerável. Ele conseguiu cortar a orla do manto de Saul pelas costas. Ele estava ali no momento de completa vulnerabilidade, né? E Davi conseguiu se aproximar dele, né, de maneira furtiva e cortar a orla do manto, um pedaço da orla do manto dele, e poderia matá-lo, como era a sugestão de seus soldados, seus homens. Veja que coisa, o inimigo estava nas suas mãos, e os companheiros de Davi diziam para ele, olha, chegou a hora que Deus entregou o inimigo na sua mão, é só você matá-lo, ele está sozinho, nem guarda pessoal entrou com ele, porque era um momento privado, não é? Mas Davi não mata Saul, Davi não procura fazer justiça com as próprias mãos, apesar de ser inocente, apesar dele não ter pecado contra Saul, apesar dele não estar fazendo mal contra Saul para ser perseguido, apesar dele não estar traindo Saul em nenhum momento, né? Ele é inocente, mas ele não procura fazer justiça com as próprias mãos. Não. Quando ele cortou a orla do manto, o coração dele bateu forte, ele já sentiu que ele até parece que passou do limite, e ele diz, não, eu não posso, ele é ungido do Senhor, se alguém tem que tratar com ele, que seja o Senhor, que não seja eu. Então aí
a gente vê ele aqui escrevendo no Salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Gente, que coisa bonita, né? Ele podia ter feito justiça com as próprias mãos. Ele tinha um inimigo nas suas mãos. Ele tinha uma espada. Ele tinha os seus homens junto de si. E Saul sozinho dentro daquela caverna, em situação completamente vulnerável. Mas ele não fez justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, como diz o Salmo, ele clama: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. E no caso histórico significa que o Senhor seja juiz entre mim e ti. Ele verbaliza isso para Saul depois. Que o Senhor seja juiz entre mim e ti. Porque você sabe que eu nunca fiz o mal contra você. Eu não pequei contra você. Eu não menti. Eu não te traí. Você está me perseguindo porque você está dando ouvido a pessoas que estão te envenenando contra mim. Então que Deus seja juiz entre mim e ti. Que Deus seja juiz. Eu poderia ter feito mal, mas eu não fiz. Então que Deus seja juiz. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Olha que lindo. Então às vezes nós estamos enfrentando situações de calamidade que envolvem pessoas que talvez estão fazendo o mal contra nós. Literalmente. É o mal mesmo, né? É o mal. E às vezes essas pessoas acabam por circunstâncias da vida parando numa situação em que nós estamos numa posição de repente dar o troco, de promover vingança, retaliação ou fazer justiça com as próprias mãos. E nessa hora nós precisamos lembrar de Davi, que perseguido por Saul de maneira injusta, teve ele nas suas mãos, mas ele não fez justiça com as próprias mãos. Ele não se desqualificou, tentando assumir um lugar e uma prerrogativa que não lhe pertencia, mas que pertencia e continua pertencendo única e somente ao Senhor. Então ele disse: não, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em outras palavras, como está dito em 1 Samuel, que o Senhor seja juiz entre mim e o meu adversário. Que Deus permita que nós possamos aprender isso, para que a gente não caia na armadilha, na artimanha, no engano do nosso coração de tentar promover justiça com as próprias mãos, de cair na teia da retaliação, na teia da vingança, de cair na teia de promover o mal, pagar o mal com o mal. Mas a palavra do Senhor diz: não, nós devemos pagar o mal com o bem, porque nós somos discípulos de Jesus. E essa atitude de Davi faz a gente lembrar da atitude de José, que nós já compartilhamos aqui, quando os irmãos chegam para ele, temerosos porque tinham feito mal contra ele, ele diz: não tenho medo, eu não estou em lugar de Deus, vocês fizeram mal contra mim, mas eu, pelo contrário, não vou fazer o mal, vou fazer o bem para vocês e para os filhos e para a família de vocês. Então, na hora da calamidade, nós muitas vezes somos tentados de uma maneira mais severa, mais intensa, a querermos assumir um lugar e uma prerrogativa que pertence a Deus, a querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E aí precisamos lembrar de Davi, que ao invés de fazer justiça com as próprias mãos, ele clamou ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Você está sendo injustiçado, você está sendo perseguido, você está sofrendo o mal de alguém, então clame ao Senhor: Senhor, seja juiz entre mim e essa pessoa, por tua misericórdia, e a tua misericórdia esteja sobre mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Entra com a tua providência. E você sabe que o que aconteceu com Saul foi que ele se afundou mais e mais no seu caminho de maldade, de perversidade, de distanciamento de Deus, e ele acabou tendo um fim trágico. E Davi não colocou as mãos sobre ele, Ele mesmo seguiu o seu caminho, por não ter se arrependido, por não ter se quebrantado. Ele seguiu para um caminho de morte, como diz o Provérbios: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final é um caminho de morte. Saul trilhou um caminho muito ruim, e Davi não sujou as suas mãos querendo fazer justiça com as próprias mãos. Louvado seja Deus por isso, por esse exemplo. Então, de repente, é um momento em que eu e você então estamos enfrentando calamidades, estamos enfrentando injustiça, estamos enfrentando opressão, estamos tendo o nosso nome enxovalhado, estamos muitas vezes sendo injustiçados, e aí é hora de nós clamarmos a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. É isso que Davi nos ensina na hora da calamidade.
Segunda coisa muito especial que a gente aprende com ele, na hora da calamidade, outra coisa especial tente se abrigar, tente se proteger da melhor maneira possível. Mas lembre-se sempre que o seu verdadeiro abrigo está no Senhor. Tente se proteger da melhor maneira possível, daquilo que tiver ao seu alcance. Proteja-se da melhor maneira possível. Mas nunca se esqueça que seu verdadeiro abrigo é o Senhor. Ele estava dentro de uma caverna, estava bem escondido, estava bem protegido. Tão bem protegido ele estava, que Saul não percebeu que ele estava lá dentro. E não só não percebeu que ele não estava, como também todos os seus homens. Veja bem, e nem o exército de Saul que o acompanhava, a sua tropa de elite, seus 3.000 homens, ninguém percebeu. Então, Davi se protegeu muito bem, né? Mas ele sabia que apesar de ele estar se protegendo muito bem, como deveria fazer, e o fez, ele sabia que a sua verdadeira proteção não era aquela caverna, não estava nos seus homens, não estava na sua espada e nem na sua experiência de guerra. Né? Depois de ter vencido leão e urso, depois de ter vencido Golias, depois de ter vencido filisteus em batalha, ele sabia que a sua verdadeira proteção não era a caverna, não eram os seus homens, não era a sua espada e nem mesmo a sua própria experiência ou expertise como guerreiro. Ele sabia que a sua verdadeira proteção era o Senhor. Por isso ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo. Ele sabia. Olha, ele se protegeu da melhor forma que podia. E foi muito bem escolhida a sua proteção. Né? Mas ele sabia, é em ti, Senhor, que a minha alma se refugia de fato e de verdade. É na sombra das tuas asas que eu encontro o verdadeiro abrigo, a verdadeira proteção. Então isso é uma lição tremenda para nós. Na hora da calamidade, nós temos que tomar as atitudes que nos cabem. Né? Se é em relação à saúde, vamos fazer tudo que nos cabe. Tá certo? Vamos ao médico, vamos fazer os exames, vamos procurar tomar os medicamentos. Se é em qualquer outra área, se é uma questão jurídica, vamos, né, buscar os conhecimentos, o suporte necessário, vamos nos orientar para aquilo que deve ser feito e vamos fazer aquilo que nos cabe em qualquer área em que você esteja enfrentando a calamidade. Você se proteja da melhor maneira possível, com os meios, com os recursos que estiverem ao seu alcance, tá certo? Mas nunca esquecendo que o verdadeiro abrigo, o verdadeiro refúgio, a verdadeira proteção para nós é o próprio Senhor, é o próprio Deus. E a figura que Davi usa é muito linda. Ele fala: pois em ti a minha alma refugia. Estando dentro de uma caverna, ele sabe que a verdadeiro refúgio para a sua alma não é a caverna, é o próprio Senhor. É o relacionamento com Deus, é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus, é aquela certeza de que nós somos dele, né? Que nós somos filhos dele e que ele é o nosso Deus. Como diz no Antigo Testamento, vocês são o meu povo e eu sou Deus de vocês. Então isso era o verdadeiro abrigo, a verdadeira proteção dele, o refúgio onde a sua alma podia se abrigar. E aí ele diz ainda em figura metafórica, né, linda: à sombra das tuas asas me abrigo. Onde era o verdadeiro abrigo dele? Né? É como uma ave que abre as asas para abrigar os filhotes debaixo de si. Né? E Jesus usa essa figura no Novo Testamento para falar de Jerusalém, com lamento, com tristeza. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Né? Quantas vezes eu quis abrigar você como uma galinha faz com seus pintinhos e você não quis. Né? Olha que figura linda. E o salmista também fala dessa figura, dessa ave que abre as asas e abriga os filhotes debaixo das suas asas. Então Davi fala: olha, não é a caverna, não são os meus soldados, não é a minha espada, não é a minha experiência, não é nada. O verdadeiro abrigo, refúgio, abrigo e proteção está no Senhor, está na presença dele, na comunhão com ele, está debaixo da sombra das asas dele. Que coisa linda! E aí você lembra do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E diz: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Então Davi sabe, né? E ele fez tudo que podia, tudo que estava ao seu alcance para se proteger.
e se protegeu bem, né? Mas ele sabia, né, que o seu verdadeiro refúgio, a sua verdadeira proteção e abrigo estavam no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Todo aparato, todo recurso, toda tecnologia, né, todo conhecimento que Deus der para que você se proteja, para que você esteja guardado, faça o que tiver ao seu alcance. Mas nunca se esqueça que a verdadeira proteção, o verdadeiro abrigo e refúgio meu e seu, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, é o Senhor. Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio final, verdadeiro e absoluto. Aquilo que nós temos é relativo, aqueles recursos que nós temos é relativo, mas a nossa relação com Deus é o absoluto. Por isso que Jesus chega a dizer, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus chama as pessoas para um relacionamento com Ele, para que possam vivenciar esse descanso, esse refrigério. E Davi está dizendo, olha, o meu refúgio e o meu abrigo estão no Senhor, estão debaixo das asas, da sombra das asas do Senhor. Se você está fazendo tudo que você pode e deve fazer, glória a Deus, é assim mesmo que tem que fazer. Agora, reforce isso, né, com a lição que nós aprendemos com Davi. Na hora da calamidade, faça tudo que você pode fazer para estar seguro, protegido, abrigado, mas lembra, né, não se esqueça, não perca de vista essa perspectiva que é de cima, que é do alto. Né? Mesmo que eu faça tudo que eu tenho que fazer, eu sei que a verdadeira proteção está para além do que aquilo que eu posso e devo fazer. Está nas mãos do Senhor, está na presença do Senhor, está na comunhão com o Senhor. E é por isso que Tiago vai dizer assim, se ao invés de você dizer, nós vamos para tal lugar, faremos isso ou faremos aquilo, ele diz, se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Né? Porque nós sabemos que somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. E que bom que nós temos essa confiança, essa certeza de que é nele que está o abrigo, é nele que está a proteção, é nele que está o refúgio para a nossa vida, para a nossa alma, né? Para a nossa alma. Porque a alma não tem descanso em caverna, a alma não encontra descanso em exército, a alma não descansa em espada, nem em expertise de guerreiro, a alma só descansa em Deus. É o testemunho do Agostinho, né? Minha alma só encontra repouso ou descanso quando repousa e descansa em Ti. Que Deus permita que eu e você possamos desfrutar desse refúgio, desse abrigo, né? Que está para além do que é meramente material, humano, palpável, mas é a nossa relação, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor. Né? Faça tudo para que você esteja bem protegido, mas nunca se esqueça que o seu verdadeiro refúgio e abrigo é o Senhor. Na hora da calamidade isso faz toda a diferença, porque aí você não fica vivendo de maneira displicente, né, não fazendo o que deve, mas ao mesmo tempo não fica confiando apenas e tão somente naquilo que você faz, mas naquilo que Deus está fazendo e vai fazer por você, porque Ele é soberano sobre a tua vida e sobre a minha. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, na hora da calamidade, a gente aprende uma coisa tremenda com Davi, que a calamidade tem começo, meio e fim. A calamidade vai passar. Ele diz assim, clamarei, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele tinha uma certeza, aquele perigo, né? Aquela desgraça, aquela tempestade, né? Aquela calamidade, teve um começo, ia ter um meio e ia ter um fim, ela ia passar, até que passe, ela vai passar, ela vai acabar. Né? E isso é muito bom, glória seja dada ao nome do Senhor. As nossas calamidades têm começo, meio e fim, elas acabam, louvado seja o nome do Senhor. É só você olhar para a sua vida e ver quantas coisas você já passou. Algumas delas, quando você enfrentou, parecia que seria, a princípio parecia algo interminável, né?
E hoje se tornou uma história, mais que isso, se tornou um testemunho da graça, da misericórdia, da provisão, do amor de Deus na tua vida, né? Eu carrego muitas histórias de calamidades que nós passamos, né? Como indivíduo, como casal, como família, passamos calamidades, né? E elas tiveram um começo bem claro, definido, tiveram meio e tiveram fim. Se tornaram para nós história, mas mais que história, se tornaram um testemunho de como Deus foi bom, foi misericordioso, não nos abandonou, nos socorreu, nos supriu, enviou pessoas, nos cercou, nos sustentou para atravessarmos aquela situação. E hoje, o quanto nós podemos dizer que crescemos por causa daquilo que nós passamos lá atrás e pela experiência que ganhamos com Deus, né, passando por essa calamidade. Então ela vai ter começo, vai ter meio e vai ter fim. Então se você está no meio da calamidade aí, fica tranquilo, vai passar, em nome de Jesus, vai passar. Ele diz, até que passem as calamidades. Davi já tinha passado muita coisa, tinha enfrentado um leão e um urso, passou, ficou para trás. Tinha enfrentado Golias, passou, ficou para trás. Tinha enfrentado Saul em momentos iniciais, que tentou clavar ele na parede 2 vezes com uma lança, ficou para trás. Ele viveu muita coisa que já tinha ficado para trás, tinha virado história. Foram verdadeiras calamidades que ele enfrentou, mas todas elas já tinham passado. Essa seria mais uma. Então ele sabia, né, que não precisava fazer justiça com as próprias mãos, mas que ele precisava clamar a misericórdia de Deus, e foi o que ele fez. Ele sabia que precisava tentar se proteger da melhor maneira possível, e foi o que ele fez. Mas ele sabia que a sua verdadeira proteção e abrigo era o Senhor, e ele estava consciente disso. E mais que isso, no final da história ele sabia, ele estava fazendo tudo isso até que passasse as calamidades, né? A calamidade passa. E a gente lembra que Tiago, no Novo Testamento, diz assim, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Até a provação também, né? Ela tem um começo, um meio e um fim, né? Nós passamos pela tribulação. Como gosta de dizer o reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, nós não moramos na provação, nós passamos pela tribulação, né? Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. E tudo o que Deus permite na vida dos seus servos é para a glória do nome dele, mas também para a bênção na nossa vida, né? Então, quando a gente passa por algumas calamidades, nós crescemos, nós amadurecemos, como o Tiago testemunha lá no Novo Testamento. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança produz maturidade na gente, a gente amadurece, a gente cresce, né? E a gente tem um caráter íntegro, aprovado diante de Deus. Então, a gente precisa aprender na hora da calamidade a não nos entregarmos ao desespero, a clamarmos pela misericórdia de Deus como fez Davi, né? A reconhecermos que o nosso verdadeiro abrigo e proteção ou refúgio é o Senhor, e a termos essa consciência de que essa calamidade teve começo, tem meio e vai ter fim em nome de Jesus. Ela vai passar, até que passe as calamidades. E eu peço a Deus em nome de Jesus que se você estiver vivendo uma calamidade, que ela chegue ao fim, né? Que você tenha a alegria de falar, pastor, acabou, passou, louvado seja o nome do Senhor. Teve começo, teve meio, mas teve fim, como tantas outras na história da minha vida. Você imagina, eu já contei várias vezes aqui, com 4 meses de casado, a minha esposa teve um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Passamos uma calamidade, né? Que durou um longo tempo, não só no período de 1 semana internado direto e tantas outras coisas que decorreram daquilo, né? Mas pela graça de Deus passou. Pela graça de Deus essa calamidade passou. Se tornou história e um testemunho lindo da misericórdia, da graça, da intervenção de Deus na nossa vida, né? Nós enfrentamos várias calamidades, abortos, 2 abortos, a prognóstico médico de que não poderíamos ter filhos, tivemos 4 gravidez e 2 filhos. Então, passou essa calamidade, é história, essa tempestade se tornou história para nós como cristãos, discípulos, se tornou testemunho de como Deus é bom. E as tempestades
quando nós servimos a Deus, elas têm começo, meio e fim. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus permita que na hora da calamidade você lembre disso, em nome de Jesus. Olha só, para a gente terminar. Na hora da calamidade, jamais tente fazer justiça com as próprias mãos, mas sempre clame pela misericórdia de Deus. Na hora da calamidade, se proteja da melhor maneira que você puder, mas nunca esqueça que seu verdadeiro abrigo e refúgio é o Senhor. Na hora da calamidade, lembre-se, ela tem começo, tem meio, mas vai ter fim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém e amém.